como prevenir e até mesmo tratar a diabetes. É isso que vamos falar no vídeo de hoje e eu quero que você fique comigo até o final para você entender como pode ser simples você tratar aqueles estágios iniciais da diabetes e também prevenir para que essa doença, que pode ter um histórico na sua família, mas se você fizer esses ajustes na sua rotina, no seu dia a dia, ela não vai atingir você. Antes da gente continuar, lembra de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para receber os vídeos sempre em primeira mão. E se você caiu nesse vídeo aqui sobre diabetes, provavelmente você já está preocupado com a sua glicose sanguínea, né? Com a sua hemoglobina glicada, né? Com a quantidade de açúcar que você está ingerindo. Provavelmente você já sabe algumas informações sobre a diabetes. E eu vou trazer tanto essas informações, porque é importante a gente ratificar aqui algumas coisas, deixar bem claras, e vou também trazer novas informações, principalmente deixando mais simples possível para você aplicar no seu dia a dia. Então, a diabetes tipo 2, que é a que a gente vai falar aqui no nosso vídeo de hoje, é quando a pessoa ela chega a um ponto de resistência à insulina em que o corpo dela está quase todo já inflamado, ela já não responde mais ao estímulo da insulina, que é um estímulo para poder armazenar aquela glicose que anda no nosso sangue e entra e armazenado nos nossos músculos, no nosso fígado. E aí, como ela criou essa resistência e o corpo dela já produz a insulina, ela já não consegue mais retirar essa glicose sanguínea. Mas essa glicose sanguínea, ela é muito prejudicial para o nosso organismo. A glicose, ela pode causar pequenos ferimentos nos nossos vasos sanguíneos. Já falei isso aqui num vídeo sobre saúde do nosso sistema cardiovascular. E a glicose lesionando os nossos vasos, por isso que as pessoas em fase final diabéticas, elas têm amputação de membros, né? Porque nas nossas extremidades, como a circulação é pior, quando acontece uma lesão, essa lesão não regenera bem. E aí aquilo ali infecciona e a pessoa tem que amputar membros, ela perde a visão. Então, ficar com a glicose sanguínea alta é muito perigoso. E aí o que a pessoa faz? Ela vai no médico, é o médico receitar algum medicamento para ajudar a abaixar essa glicose do sangue na marra, né? Por quê? Porque você não pode ficar com a glicose alta no seu sangue, porque senão isso aí vai te matar. Então é importantíssimo abaixar essa glicose. Mas isso aconteceu porque a pessoa criou uma resistência à insulina que ela produzia lá no pâncreas. Diferente do diabetes tipo 1, né? Pessoas aí que nascem com essa condição que o corpo nem produz a insulina. Essa pessoa de diabetes tipo 2, ela produz a insulina, mas o corpo dela criou uma resistência. O que é isso? A insulina, ela ajuda, né, a abrir a porta do músculo, né, lá da célula para poder entrar a glicose e essa glicose ser transformada em glicogênio e o organismo armazenar ali no nosso músculo e no nosso fígado para a gente realizar a contração muscular, para a gente poder os batimentos cardíacos funcionarem, nosso cérebro e por aí vai. Então, quando acontece essa resistência, a insulina não consegue mais abrir a porta, né? Os estoques de glicogênio e glicose no músculo já estão cheios, os estoques no fígado já estão cheios e aí isso aí fica no seu sangue. Então, como ajustar isso, né? Quais foram os hábitos que fizeram com que a pessoa chegasse a esse ponto, né? Quase todas as pessoas sabem aí do açúcar. E eu vou falar aqui do açúcar e da farinha. Por quê? Porque eles têm as mesmas consequências no seu organismo. Quando você come um pão, um pãozinho branco, né, qualquer outro alimento de carboidrato refinado, seja um bolo, um biscoito, esse carboidrato refinado, né, que chega no seu organismo de uma forma idêntica ao açúcar, seu corpo vai lá, ele entende que está chegando o açúcar, ou quando chega o carboidrato refinado, ele entende isso também, ele produz muito insulina, começa a preparar o organismo para receber esse açúcar ou essa farinha, e aí ele produz muita insulina, começa a retirar do seu sangue. Provavelmente você já ouviu o termo falar assim, alto índice glicêmico. O que é isso? Quando você come uma coisa e esse açúcar chega rápido no organismo. Então, quando você come um carboidrato simples, né, um açúcar refinado, as mesmas consequências no seu organismo. Ou mesmo alguma outra coisa que tem um açúcar adicionado ou que tenha farinha, ela chega no nosso organismo da mesma forma, né? Então, chegou no nosso organismo absorveu ela rapidamente, chegou no seu sangue. Às vezes, dependendo, assim, chegou muito rápido, se você estava de barriga vazia, você sente até uma tonteira, né, comer alguma coisa muito doce. E o seu corpo vai lá e tenta retirar o mais rápido possível. O que acontece quando ele tira muito rápido, algumas vezes você come isso e vai fazer uma atividade física, por exemplo, você tem uma hipoglicemia de rebote. Ele tirou muito rápido e aí você ficou tonto porque acabou aquele carboidrato que tinha ali, o seu corpo assustou e tirou essa glicose para não ficar mal ali, não fazer mal no seu sistema circulatório. Quando acontece isso diversas vezes, seu corpo sempre ali produzindo insulina, chega naquela consequência que eu falei no início do vídeo. Então, o que acontece, né? As pessoas, elas precisam diminuir drasticamente o consumo de açúcar e de farinha. Muitas pessoas aí, elas às vezes diminuem, eu cortei o açúcar do café, e aí ela toma um café com adoçante e um pão. Ela toma o café com adoçante
e um pacote de biscoito. Infelizmente eu já vi diversos casos, né? Eu visito casas, né? Eu vejo na família, na mesa da sala das pessoas, as pessoas ali que estão diabéticas, que estão tomando adoçante no café, mas com um pacote de biscoito e um bolo na frente, porque elas acham que é somente o açúcar e cortou o açúcar do café, que ela não coloca mais açúcar no suco de laranja, mas ela está tomando esse café com adoçante e comendo um bolo, comendo pão, comendo biscoito, que dão a mesma resposta no nosso organismo. Então, você precisa cortar açúcar de todas as bebidas que você toma, né? Diminuir o máximo possível todas as bebidas com açúcar adicionado, então refrigerante, café com açúcar, suco com açúcar e por aí vai. Segundo ponto, diminuir farinha e todos esses carboidratos refinados, principalmente os que vêm aí da indústria alimentícia. Então, biscoito, pão integral também, né? Bolo de pacotinho também, bisnaguinha também. Eu compro minha farinha, eu faço o meu pão em casa artesanal, de uma fermentação lenta. Isso é exceção, né? Nem vou falar desses casos. O que eu tô falando aqui é corte os alimentos aí da indústria alimentícia, todos que têm farinha, todos que têm esse formato que eu falei de pão, bolo, biscoito, porque isso chega no seu organismo idêntico ao açúcar. E isso te deixa diabético. Infelizmente, muitos médicos aí, eles condenam frutas como melancia, banana, manga. Eu já vi médicos falando assim, você não pode consumir manga e banana porque tem muito açúcar. E aí o diabético vai lá, para de consumir manga e banana, mas continua comendo pão, comendo biscoito, comendo bolo. Então, essas frutas, né, que elas têm uma carga ali de açúcar nelas, mas elas têm muitas fibras. Essas fibras, elas controlam a absorção, né, do nosso organismo dessa glicose e da frutose, e elas não chegam de uma forma rápida. Você não tem um pico de insulina quando você come essas frutas por causa das fibras. E além disso, você está ingerindo alimentos que têm muitas vitaminas, minerais, antioxidantes, coisas que fazem muito bem para o nosso organismo. Então, não cai nesse papo, né? Tente pensar de forma mais lógica possível. Faz sentido um médico mandar a pessoa parar de comer manga e banana, mas não dá a indicação de cortar a farinha, né? Alimentos ultraprocessados, industrializados, cortar da vida. Então a melhor forma de você prevenir a diabetes e de inclusive tratar pré-diabetes ou até alguns casos de diabetes, mas aí precisa de um acompanhamento mais próximo, porque vai precisar diminuir medicamento, se a pessoa já está tomando medicamento, mas se você começar a fazer isso que eu vou falar agora, você previne a diabetes, você cura a diabetes e você se torna uma pessoa com um metabolismo saudável, que é, você vai parar de fazer suas compras no supermercado, você vai parar de fazer suas compras passando ali pelos corredores e comprando aqueles alimentos industrializados. Você vai começar a fazer suas compras no hortifruti, lá no sacolão ali perto da sua casa, na feira perto da sua casa. Você vai comprar somente alimentos que vêm da natureza, né? Você vai lá na feira, você vai comprar somente frutas, verduras, né? Legumes, carnes, ovos. Se você comer somente isso, e eu já vi isso repetidas vezes, em 100% dos casos, todos os indicadores de saúde melhoraram. Como eu disse, a pessoa já toma remédio, ela precisa de um acompanhamento para poder conseguir retirar esse remédio. Todos os indicadores de saúde melhoraram, desde diabetes até pressão alta também. Por quê? Porque um dos substratos do açúcar, né, dessa farinha lá no fígado, quando a pessoa consome esse açúcar adicionado em excesso, é o ácido úrico, que tem consequência de aumentar a pressão arterial. Então, você vai conseguir diminuir a diabetes, prevenir a diabetes ou curar a diabetes comendo comida de verdade, comendo comida que sempre existiu e fugindo da indústria alimentícia. Mas a indústria fez aqui um alimento light, fez um alimento diet, fez um alimento qualquer outra coisa, que ela encheu de adoçante e conservante. Alimentos ali que vão atrapalhar sua flora intestinal, ou alimentos que vão continuar atrapalhando seu paladar, porque quando você sente o sabor doce no adoçante, seu corpo também produz um pouquinho de insulina, porque ele acha que vai vir açúcar. Não vem, não é igual, né? Realmente pode ser uma boa transição, mas a melhor forma de você fazer isso é cortando açúcar, farinha, né, alimentos industrializados e ultraprocessados da sua vida. Vá para a alimentação saudável. Comece a fazer atividade física, mas aí eu tô falando só da parte de alimentação, né? Óbvio que atividade física, sono, são outros pontos que vão ajudar a prevenir a diabetes. Se você ganhar mais massa muscular, por exemplo, e ganhando mais massa muscular, o que eu falei? O corpo armazena a glicose nos músculos. 80% da glicose é armazenada nos músculos, né? E 20% no fígado. Então, 80% no músculo. Se você aumenta o músculo, você aumentou a quantidade de prateleiras que o seu corpo pode armazenar ali a glicose. O seu corpo consegue armazenar mais açúcar. Então, só de você aumentar mais massa muscular, você também pode prevenir diabetes. Você vê pessoas aí mudando o índice glicêmico porque aumentaram a massa muscular. Então, você vai tratar a sua diabetes, né? Cortando os industrializados da sua casa. Final de semana, seu planejamento de alimentação da semana, pro resto da semana toda, vai ser cortando todas essas porcarias que entram na sua casa. E começando a atividade física e aumentando a quantidade de prateleiras, ganhando músculo, melhorando seu metabolismo, né? Fazendo uma atividade aeróbica. Mas eu quero que o foco desse vídeo seja para que você entenda
que você precisa cortar urgentemente. Farinha, que é o menos falado, e o açúcar, que com certeza você já ouviu. Eu quero que você comente aqui embaixo, né, se você já fez algum desses cortes aí na sua alimentação, já conseguiu cortar os industrializados da sua vida. Compartilhe esse vídeo, né, com alguma pessoa que pode estar pré-diabética, ou mesmo diabética, ou tem diabetes na família e não quer que isso passe para ela, né, que ela também se torne uma pessoa diabética, ela quer cortar esse ciclo. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo, né, sobre o glúten, para você entender todas as consequências que essa substância tem no nosso organismo. Até mais, pessoal!